Olá, querido e querida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que bom que você entrou nesse link, que bom que você está participando a partir de agora da nossa escola dominical da Igreja Metodista em Caldas Novas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Espero que este dia seja um dia abençoado, essa semana que começa seja uma semana abençoada e que você e a sua família, aquilo que você vai realizar, seja muito bem sucedido em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui no templo do Senhor e nós vamos ter um momento de estudo da palavra de Deus, momento onde o Senhor quer falar ao nosso coração através da leitura, do estudo, da reflexão na palavra. A escola dominical é para isso, para este momento de aprendizado. Então eu quero te convidar a termos esse momento de aprendizado, momento importante da palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito especial que com certeza eu creio que estará dando uma guinada em sua vida. Na verdade é um tema que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração e que eu tenho compartilhado todas as vezes que é possível para que as pessoas possam crescer na graça, no conhecimento de Deus e também na jornada da vida cristã. O tema que eu vou abordar na escola dominical de hoje é vencendo o medo. E quando nós falamos sobre o medo, talvez você pergunte para si, para mim, mas quem não tem medo? De fato, as pessoas, de uma forma geral, uma hora ou outra, ela sente medo. Medo é algo real, não é algo imaginário. Geralmente temos medo daquilo que nos está fora do nosso alcance, fora da possibilidade de resolvermos com facilidade, ou tememos resolver determinadas situações. Mas eu creio, querido, pela palavra de Deus, nos fala que nós podemos vencer o medo. Nós podemos vencer o medo não de forma apenas com as nossas forças, que muitas vezes não temos forças em nós mesmos para vencer o medo, mas através da fé, através da palavra de Deus, podemos vencer o medo. Então, fique conosco até o final, dê aí um joia nessa gravação, nesse estudo, faça comentários e também compartilhe esse estudo com mais e mais pessoas, a fim de que as pessoas sejam alcançadas por Jesus, alcançadas pela graça e sejam fortalecidas na palavra de Deus. Então eu quero te convidar a começarmos o nosso estudo abrindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o instrumento de Deus para falar ao nosso coração a respeito de vários temas. Então nós vamos ver na Bíblia a palavra do Senhor nos dando pistas para vencer o medo. Amém? Eu quero te convidar então a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 25 ao verso de número 32. Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, apóstolo do Senhor, no capítulo 14, no verso 25 ao verso de número 32.
Então a palavra de Deus vai nos dizer neste evangelho: de madrugada foi Jesus até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Querido e querida, aqui texto maravilhoso da palavra, um texto conhecido e um texto registrado pelos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e também João. Narra esse texto, que fala a respeito do momento que Jesus foi encontrar os seus discípulos por sobre as águas. Jesus, após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ele despede-se dos discípulos, mandando eles na frente, e ele fica ali para despedir-se da multidão que ele alimentou, dando pão e dando peixe, e os discípulos vão para o outro lado. Diz o verso 22 que logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então veja bem, a intenção de Jesus era se despedir das multidões, e ele envia os discípulos adiante, porque ele tinha uma obra a fazer no outro lado do mar, chamado Mar da Galileia. E amados, quando Jesus manda os seus discípulos à frente, ainda que pareça que Jesus se afastou dos discípulos, Jesus não perde os discípulos de vista. Tanto que no momento que a tempestade se levantou, Jesus se levanta, sai ali do espaço que ele se despediu das multidões e vai ao encontro dos discípulos. Então o verso 25 diz: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam. Os discípulos já estavam em alto mar, os discípulos já estavam, quem sabe, a metade do caminho, mas Jesus, vendo que eles estavam com dificuldade, ele foi ao encontro. Jesus, ele vai ao encontro dos seus servos, das suas servas, vai ao encontro do necessitado, vai ao encontro daquele que clama pelo seu nome. E amados e amadas, agora falando um pouquinho sobre a questão do medo, os psicólogos, psicologia, em algumas correntes dizem que o medo não é algo tão ruim assim na vida do ser humano, porque em várias situações o medo muitas vezes pode trazer um certo auxílio,
porque em algumas situações o medo pode nos livrar de determinados problemas e até mesmo do risco, de colocar em risco a nossa vida. Isso afirma algumas correntes da psicologia, o senso comum muitas vezes, mas alguns dizem, mas isso não é medo. O medo no sentido do pavor, do pânico, daquilo que deixa a gente muitas vezes inerte, parado, é uma preocupação, é uma precaução. Então, essas correntes que falam que muitas vezes o medo não é algo tão ruim, podemos dizer que isso não é propriamente medo que nos paralisa, mas uma precaução, é um cuidado. Infelizmente, algumas pessoas exageram nesse cuidado, acabam se tornando muitas vezes paranoicas, muitas vezes elas acabam se tornando pessoas que se isolam, pessoas que não têm vida social, muitas vezes pessoas que não dá passos de progresso em direção à vida. E no sentido bíblico, eu e você, crentes em Jesus, podemos dizer o seguinte, que o medo, ele pode se tornar um problema quando ele nos paralisa. Quando o medo surge em nossa vida e ele nos paralisa, nos impede de correr riscos calculados, riscos que podem ser projetados, planejados. Quando esse medo nos paralisa, nos impede de arriscar de forma organizada, ele nos impede de crescer. O medo impede muitas pessoas de crescer. Já viu uma criança quando está aprendendo a andar e os pais às vezes insistem com a criança que ela se levante, que ela comece a dar uns passinhos, e às vezes ela tomba, ela cai, mas quando o pai diz para ela, você vai conseguir, você vai andar, vem andar em minha direção, o que acontece? A criança começa a se firmar, ela começa a sentir segurança, e ela vai ao encontro do seu pai, da sua mãe, toda alegre, e daqui a um tempo ela nem percebe mais que está se esforçando para andar, porque ela venceu o medo, porque ela venceu aquela situação de uma preocupação exagerada. Às vezes até ela se arrisca além do necessário. Então, podemos dizer, amados e amadas, que quando o medo ele surge de uma forma muitas vezes paranoica, muitas vezes por falta de segurança, ele nos paralisa. E a palavra de Deus diz que Deus ele não deseja que nós vivamos paralisados, Ele quer que nós andemos de fé em fé, vivamos de glória em glória, e para isso é preciso vencer o medo. Nos dias atuais, nós vivemos uma sociedade dominada pelo medo, a tal ponto que podemos dizer que o medo é mais do que um sentimento, mais do que uma sensação. Ele acaba se tornando um espírito, um espírito na vida de muitas pessoas. Veja bem que os discípulos, ao verem um movimento sobre as águas, eles olham e dizem, é um fantasma. E quantas pessoas estão com medo, achando que o medo já se tornou um fantasma? Então, querido e querida,
meu amado e minha amada, né? O medo não pode se tornar um fantasma, um espírito que governa, que determina os procedimentos das pessoas. O nosso procedimento, quando o medo nos faz duvidar de Deus, gera insegurança e nos impede de receber com fé a palavra de Deus, a palavra que Deus tem nos dado, é um grande problema. Não tem esse problema na tua vida. Vença o medo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quando os discípulos se apavoraram, Jesus disse: coragem, ou seja, não estejam com medo, sejam corajosos. Deus nos chama para ter coragem, igreja de Jesus. Não é verdade, meu amado, minha amada, que quando você cria coragem, você realiza grandes coisas? A igreja realiza grandes coisas em nome do Senhor. Vamos lembrar de Davi, que teve coragem de, em nome do Senhor, enfrentar um gigante, mesmo sem ter experiência com uma espada, com um escudo, com uma lança. Ele era um pastor de ovelhas, mas ele creu que Deus daria vitória diante de um grande desafio. Então, querido e querida, nós temos vários desafios na nossa sociedade, temos vários desafios na família, e é preciso enfrentar esses desafios com coragem. Então, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de quê? Poder, amor e moderação. Em 1 João 4,18, João diz para os seus ouvintes, seus membros daquela época, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Lança fora todo o medo. Verdadeiro amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, para que o Espírito que reinasse na minha vida, na tua vida, fosse o Espírito Santo de Deus, o Espírito que reina na vida do cristão, na vida do crente, na vida daquele que recebe a Jesus, é o Espírito Santo. Que você, querido e querida, se ainda não entregou sua vida para Jesus, quando você entregar, e eu espero que seja breve, o que vai acontecer é que o Espírito Santo de Deus, este sim, vai habitar na tua vida, e o medo será colocado cada vez mais para baixo. O medo vai começar a ser controlado, porque o Espírito Santo de Deus controla a sua vida, porque Ele nos tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Se quisermos crescer em intimidade e conhecimento de Deus, precisamos vencer o medo. Como você vai crescer em Deus se você não vencer o medo? O medo pode nos afundar, o medo pode nos puxar para baixo. Ele é uma força que atrai o ser humano para baixo. É uma força, podemos dizer, negativa, porque ele gera, depois que afundamos, a morte espiritual. Quando olhamos para o texto de Mateus, vemos que Pedro havia recebido uma palavra de Jesus que gerou confiança. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor,
que está andando sobre as águas, eu quero ter contigo sobre as águas. Jesus disse para Pedro o quê? Vem andar sobre as águas. Gerou confiança, gerou motivação para fazer algo extraordinário. Querido e querida, a palavra que Deus coloca no meu coração é que quando nos colocamos diante da palavra de Cristo para obedecer, Ele nos leva a fazer coisas extraordinárias. Porém, a tempestade de vento ainda estava lá. Pedro, ao descer do barco, a tempestade não parou. A tempestade não atrapalhou que ele descesse do barco. Quando Pedro repara no vento e nas ondas, aí ele sente medo, aí ele teme as circunstâncias e começa a afundar. Se não quisermos afundar na nossa jornada cristã, na nossa vida com Deus, naquilo que temos que fazer, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, que Ele está no controle. Você quer ser vitorioso, amado? Você quer ser vitoriosa, minha amada irmã, meu amado, meu querido e querida, e realizar coisas extraordinárias? Novamente vou repetir: vença o medo confiando em Jesus. O medo nos faz esquecer das palavras e das promessas de Deus. O medo faz afundar, mas ele faz também com que nós esqueçamos, não retemos em nossa mente, na nossa memória, as palavras de Deus, as palavras de Cristo, as palavras que o Espírito de Deus plantou no nosso coração. Ele reparou na força do vento, ele esqueceu da palavra de Jesus que disse para ele: vem comigo sobre as águas. Foi essa palavra de Jesus que despertou a fé de Pedro, despertou a confiança dele descer do barco e fez andar sobre as águas. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os obstáculos. Quando nós falamos não olhe para as circunstâncias, não quer dizer que elas não existam, não quer dizer que elas não são problemas, quer dizer que elas estão sim ali, mas que você pode, com o auxílio do Senhor, superar as dificuldades. Com o auxílio de Deus você pode vencer as circunstâncias. Às vezes você vai vencer um pouco num dia, vai vencer um pouco no outro dia. Às vezes você vai demorar 10 dias para vencer uma batalha. Quem sabe você vai demorar para, um mês. E aí você precisa exercer a paciência, a perseverança, porque você vai vencer, porque Deus plantou uma palavra de fé para que você fosse adiante com Ele, em direção dele. Então, quer ser vitorioso, busque a Jesus, dê atenção ao que Ele diz. Muitas pessoas deixam o medo vencer porque alguém diz assim: você não deveria se arriscar, você não deveria enfrentar determinada situação, porque aconteceu isso com fulano, ele tentou a mesma coisa e não deu certo. Às vezes não era aquilo que Deus tinha para aquela outra pessoa, mas pode ser o que Deus tem para a tua vida. Você precisa analisar, você precisa ver que algumas circunstâncias não são as mesmas de outras pessoas, e Deus quer fazer diferente contigo, quer fazer algo singular na tua vida. Dê atenção ao que Jesus diz. Pedro ouviu Jesus dizer: venha,
mas ele depois reparou a força do vento, ou seja, ele esqueceu da palavra de Jesus. Vença o medo, lembrando que a palavra do Senhor é fiel. Ele prometeu e ele cumprirá. Aleluia, glória a Deus. Mas interessante é que o medo, também pode nos impedir de sermos aperfeiçoados. Deus deseja que nós sejamos aperfeiçoados. Deus deseja o nosso progresso. Lembrando aqui a parábola dos talentos, que tem tudo a ver com o vencer o medo. A parábola dos talentos fala que Deus, contou uma parábola, Jesus contou uma parábola, falando que um senhor deu a 3 servos alguns talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 3 e a outro ele deu 1, segundo a capacidade de cada um para negociar. O primeiro, que ele deu 5, ele pegou 5 talentos, saiu a negociar e depois de um determinado tempo ele tinha 10 talentos. Olha só que maravilha, que bênção! Talentos que ele multiplicou. Ele não teve receio de perder algum dos talentos. Ele acreditou que o seu Senhor tinha acreditado no seu potencial. E aí o que recebeu 3 saiu também a negociar. E quando ele voltou, ele tinha já 6 talentos. Em vez de 3, ele multiplicou e tinha mais 3. Agora o que recebeu 1, ele disse: eu só tenho 1 talento, então eu tenho medo de perder, então eu vou guardá-lo, eu vou enterrar o meu talento, e quando meu Senhor voltar, eu entregarei ele de volta, porque é dele. Querido e querida, esse servo, ele foi considerado mau e negligente porque ele teve medo de arriscar algo que o seu Senhor já tinha dado a ele para fazer. E aí quando o Senhor volta, ele diz assim: por que você não deu aos banqueiros? E ele me devolveria pelo menos com juros esse valor, porque o talento era um valor monetário, um valor de moeda. Querido, ele teve medo. Por isso ele não prosperou, por isso ele não venceu, por isso ele não multiplicou, por isso ele deixou o seu Senhor triste. E Deus deseja se alegrar com atitudes corajosas, de sermos proclamadores da palavra, de sermos pessoas despojadas em sermos liberais em recursos para o reino de Deus. E deseja que nós sejamos corajosos para tomar conta daquilo que Ele nos deu, da nossa família. Ele deseja que sejamos corajosos para prosperar em nossos trabalhos e glorificar através dessa coragem que Ele mesmo nos dá, o seu nome. Amém? Então Pedro, se ele tivesse reparado no vento antes de sair do barco, ele talvez nunca teria dado nenhum passo. Ele deu alguns passos em direção a Jesus, e eu creio que foram muitos passos que Pedro deu. Mas se ele tivesse medo, antes ele não tinha saído do barco. E se ele não tivesse reparado a força do vento, ele teria continuado a andar sobre as águas depois. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que a vida cristã é vivida pela fé, pela confiança em Deus, não pela razão. Ainda que a razão foi dada por Deus, ainda que nós sejamos seres racionais, devemos usar sim o raciocínio que Deus nos deu. O cristão, a cristã,
Aquele que crê em Deus, ele vive pela fé, pela sua confiança em Deus. O medo simplesmente muitas vezes nos faz questionar, ainda que Deus já não tenha dado respostas. Nos torna o medo mais racionais e menos crentes. Tomé, quando ouviu falar da ressurreição de Jesus, ele disse: se eu não ver o lado onde passou a lança e não tocar as suas mãos, eu não crerei. Olha só, a racionalidade aí de um outro discípulo chamado Tomé. Você recebeu uma palavra de Cristo? Você recebeu uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração? Quem sabe é uma palavra na tua família? Quem sabe é uma palavra que Deus tem dado no sentido de consertar relacionamentos? Quem sabe é uma palavra que Deus tem te dado para que você avance no teu trabalho, na tua profissão, nos teus estudos? Quem sabe é uma palavra que Deus está te dando para você aprender a se preparar para pregar o Evangelho, porque Jesus está às portas. Então, amado e amada, você recebeu uma palavra de Jesus? Tem certeza que é Ele que falou? Então, vença o medo e se arrisque para servi-lo. Isso te fará crescer em Deus e te fará vitorioso. Quero encerrar essa palavra contando a respeito de um cientista conhecido na história da nossa era cristã, chamado Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada elétrica. Ele inventou outras coisas, mas um feito muito conhecido é a lâmpada elétrica. Thomas Edison, ele fez cerca de 2.000 experiências antes de inventar a lâmpada elétrica. Alguém em certa ocasião perguntou para ele: Thomas, você não se sente frustrado depois de tantas experiências? Thomas Edison disse: não, eu inventei a lâmpada elétrica. Fato, eu inventei a lâmpada elétrica. Esta foi uma vitória que demorou 2.000 passos. Olha que interessante. Ele não ficou pensando, naquilo que ficou para trás. Ele olhou e disse: eu fiz a lâmpada elétrica, eu inventei, houve um resultado porque eu acreditei. Então ele venceu o medo. Vença o medo. Então, amado, quero concluir nossa escola de hoje, nossa lição de hoje. Quer vencer o medo? Quer crescer em conhecimento, graça e intimidade com Deus? É vencer o medo. É confiar no Senhor, é crer que o Espírito que Ele derramou sobre você é o Espírito Santo, e que Ele te dará coragem para que você realize coisas extraordinárias, coisas que jamais seriam pensadas antes de que você tomasse a decisão de crer. Ouça o que Ele diz, ouça o que Cristo diz e obedeça. Não se esqueça que a palavra do Senhor Jesus é fiel. A palavra de Jesus, ela é fiel. Quando Deus é o nosso parceiro nos nossos sonhos, Ele alinha os nossos sonhos com o dele. Então, ouse sonhar grande e até correr os riscos. Os riscos que eu falo não é os riscos de loucura, mas é o risco da fé. É confiar em Deus em todas as coisas, acima das circunstâncias, crer que Ele pode te levar a fazer grandes coisas no nome do Senhor. Amém? E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus.
Precisamos entender o que Ele quer, qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, amado e amada, desejo a você uma semana abençoada, um dia abençoado, um mês abençoado. E eu quero orar neste momento, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este irmão, essa irmã. Ó Pai, pela Igreja Metodista em Caldas Novas, Senhor, que traz esta palavra a muitos corações. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre seu filho, sobre a sua filha, e que ela possa vencer o medo, e ele possa vencer o medo, ter coragem para servir ao Senhor, ter ousadia para servir ao Senhor. Ó Deus, o Senhor possa estar plantando no coração do Teu povo, no coração desta irmã, deste irmão, deste que está ouvindo a palavra de Cristo pela primeira vez. Ó Deus, ele possa, ó Deus, crer que em Jesus grandes coisas estão por vir, e grandes coisas o Senhor irá fazer nas suas vidas. Pai, derrame Tua salvação, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Amém.